Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e dessa vez nós vamos discutir a observação em ciência. Faremos isso tentando definir o que é observação e discutindo criticamente esse processo, ok? Gente, no fundamento da ciência como nós a conhecemos, está a suposição de que o mundo nos é transparente a observação, de que a observação com facilidade, desde que ela seja pura e ingênua, ela nos revela o mundo. Mas essa é uma ideia do senso comum. A observação científica, ela nunca é ingênua e pura, ou seja, ela nunca está protegida daquilo que nós trazemos como observadores, como sujeitos que realizam a observação. Ela está sempre assentada numa série de suposições que a gente faz, que a gente precisa fazer. Vamos tomar um exemplo para entender essa ideia. As observações feitas por Galileu com a sua luneta. Para que essas observações fizessem sentido, seriam necessárias uma série de suposições sobre como funciona a ótica, um conhecimento que na época não estava disponível. Para tomarmos um exemplo da ciência contemporânea, talvez possamos pensar na ciência da descoberta de exoplanetas e do seu entendimento, ou seja, planetas fora do sistema solar. A observação que é utilizada para a descoberta e estudo dos exoplanetas, ela supõe uma série de teorias físicas muito complexas que precisam ser levadas em consideração para que a observação de fato faça sentido. A gente percebe isso com mais facilidade quando a gente transforma as observações em enunciados observacionais. Talvez uma ilustração possa mostrar o significado disso. Por exemplo, uma nota à imprensa publicada pelo European Southern Observatory diz o seguinte: o instrumento Gravity, montado no interferômetro do Very Large Telescope do ESO, que é o European Southern Observatory, obteve a sua primeira, notem bem, observação direta de um exoplaneta, se trata aí do HR8799E, utilizando interferometria óptica. Os termos mais simples dessa declaração estão carregados de teoria, como nós veremos. Por exemplo, o dicionário Michaelis Online, ele define observar como nós pensamos no senso comum. Simplesmente olhar, ou olhar atentamente, ou até mesmo vigiar, prestar atenção e coisas parecidas com essa. Então, quando nós lemos que foi feita a primeira observação direta de um exoplaneta, em que é que a gente pensa? A gente pensa em coisas como essa aqui. Mas a realidade é muito diferente. O que é que eles estão chamando nesse artigo, note bem, que é um artigo que faz a notícia dessa observação, o que é que eles estão chamando de observação direta, especificamente de um exoplaneta. O que é um exoplaneta? Bom, o relato do artigo, ele diz que o Gravity observou dois objetos. E o Gravity, veja, essa é a imagem do Gravity. É um instrumento que combina radiação capturada por vários telescópios e forma, por meio dessa combinação, um telescópio virtual. Os telescópios cujos dados são utilizados pelo Gravity, por sua vez, eles usam filtros e captam uma radiação numa seção específica do espectro eletromagnético. Os telescópios do ESO, por sinal, eles captam o espectro eletromagnético na banda K, que é próxima ao infravermelho. Vejam só, aqui tem uma imagem que foi publicada no site do ESO desse exoplaneta que foi captado. Mas isso aqui é só expectativa, gente. Essa, de fato, é uma ilustração artística. O que o artigo nos mostra sobre os dados que de fato foram captados é mais ou menos o que é descrito nesse gráfico que é apresentado pelo próprio artigo. Vejam aqui.
A gente precisa notar que esses equipamentos e os programas que os operam, eles interpretam um certo padrão de frequência eletromagnética numa certa região do céu, como sendo um objeto. E estes são os dados desse objeto. Vejam só. O que é que nós temos aqui? E eu vou ler a legenda desse gráfico para que vocês tenham uma ideia, tá? As linhas coloridas que vocês podem ver no gráfico são o HR8799 e as suas visibilidades, conforme definido por uma equação que é tratada no próprio artigo. Veja, uma equação. Obtido a partir da razão entre o fluxo coerente observado no planeta, esse é o fluxo do espectro luminoso, e na estrela. Então eles comparam o fluxo de luminosidade que eles de fato observam da estrela e o que seria de se esperar se estivesse observando de fato um planeta refletindo a luz dessa mesma estrela, mas numa captação de luz bastante confusa. Então, as linhas coloridas pontilhadas subjacentes correspondem aos erros, veja mais uma vez, estimados pelo pipeline. A visibilidade estelar teórica corresponde à linha tracejada preta, vocês estão vendo aqui no gráfico, e a linha preta pontilhada horizontal superior corresponde ao fluxo incoerente observado, o fluxo estelar, vazando no campo do planeta, ou seja, aquela luz que se confunde entre a que é emitida diretamente pela estrela e a que seria refletida pelo planeta. Então, a linha pontilhada preta horizontal inferior corresponde à visibilidade teórica, note bem, do planeta, né? Bem mais fraca do que a da estrela, claro. Aí a gente tem uma inserção à direita, aquele destaque lá em cima, que é a cobertura do plano de frequência espacial. O leste está à direita, para a gente ter uma referência nessa figura. A seta aí está indicando a direção do planeta situado a noroeste da estrela. Então veja que o que eles chamam de observação direta não é o que a gente chamaria de observação direta, certamente não é o que o Michaelis Online define por observação. Então, depois, o que é que eles fazem, né? Os pesquisadores, com mais conhecimento de que eles também dispõem, aí eles vão interpretar esse objeto. Vão dizer, esse objeto é um exoplaneta, né? Com base no que eles sabem sobre os planetas fora do sistema solar. E depois, com o auxílio de mais teorias, eles vão fazer uma série de inferências acerca das características desse planeta, tá? O que é que a gente pode notar aqui, gente, quanto à observação relatada? Que, na verdade, ela é extremamente dependente de conhecimentos prévios, na verdade, de conhecimentos, de crenças, de pressupostos. A observação, né, para ser interpretada, isso depende de muito treinamento técnico em observar desse modo. E certamente depende de uma série de instrumentos de investigação. Por fim, ela também depende das nossas expectativas teóricas. Então, tudo isso são mediações entre nós e a observação propriamente dita, né? Ou seja, coisas que se colocam entre nós e a observação, conhecimentos, crenças, pressupostos, treinamento técnico, instrumentos e teorias. Então, veja como é que a gente pode pensar a relação entre evidência, né, aquilo que a observação revela, e a teoria. Se a observação depende de uma série de expectativas e de vários meios de interpretação, e por sua vez a teoria depende das observações, a gente tem aqui uma situação em que nós temos uma observação que por sua vez depende de uma teoria, que por sua vez depende de uma observação, por sua vez depende de outra teoria, que depende de outra observação e assim por diante. Nós temos aqui o problema do regresso do experimentador, tal como definido na literatura em filosofia da ciência. Então, por causa disso, a gente pode se perguntar, a ciência ela está realmente construída sobre o terreno sólido da observação? Gente, Karl Popper, de quem nós já falamos aqui, ele responde a essa pergunta com uma ilustração muito interessante. Ele fala do nosso conhecimento como uma espécie de edifício que se assenta sobre o fundamento de estacas. As estacas são a sua fundação. Então, a gente vai socando as estacas a fim de fundamentar bem o edifício do nosso conhecimento. E quando é que a gente para de tentar fincar a estaca? Será que é quando ela atinge no seu fundo
vamos dizer assim, um terreno firme, sólido, abaixo do qual não podem mais ser fincadas? Né? Aí nós estaremos diante do fundamento observacional da ciência? Segundo ele, não. As estacas, aliás, não funcionam assim. Chega um ponto em que nós não conseguimos mais fincar a estaca porque a pressão nas suas paredes, nas suas laterais, como a figura aqui está ilustrando, ela é tão forte que nós temos a firmeza suficiente para construir sobre elas. Então, é disso que se trata, né? Quando a gente é capaz de se contentar com a segurança que nós podemos obter. E assim funciona a ciência, assim funciona o nosso conhecimento. Se a observação, então, ela é orientada pelo conhecimento prévio, nós podemos falar em objetividade científica? Certamente não no sentido vulgar em que frequentemente pensamos sobre objetividade, porque a objetividade ela não se obtém anulando o que nós somos, anulando as nossas características como sujeitos que observam. Nós não nos tornamos bons observadores nos fazendo observadores passivos, muito ao contrário. A objetividade ela é uma conquista prática da ciência. Então, aquele artigo, por exemplo, argumenta em favor da sua própria objetividade, apresentando uma série de discussões pelas quais nós podemos ser convencidos de que a observação se refere ao que está de fato lá. Por exemplo, eles argumentam muito em favor de que a calibragem do instrumento oferece segurança. Lembrem, eles conferiram as leituras feitas da luminosidade do planeta, comparando com as leituras feitas da luminosidade da estrela e da estrela com o planeta. Eles também usaram diferentes técnicas para a observação e todas elas mostrando dados muito semelhantes, o que também confere alguma segurança. Né? Essa técnica relatada, segundo o próprio artigo, ela confirma técnicas que anteriormente já haviam identificado esse mesmo exoplaneta. Né? O planeta havia sido identificado anteriormente. Outras coisas que poderiam servir aqui para nos fazer crer na objetividade poderiam ser a regularidade das observações. Esse foi o primeiro relato, mas outros relatos virão que poderão confirmar esse primeiro relato. Né? Quando a gente tem observações regulares do mesmo fenômeno, é mais fácil ter segurança sobre a objetividade dessa observação. Outra coisa importante é que muitas vezes a observação que nós fazemos ela confirma previsões teóricas e isso também dá confiabilidade e sugere a objetividade da observação que nós estamos realizando. E por fim existe uma série de técnicas de eliminação de erro que também são mencionadas nesse artigo, como o controle de variáveis e uma série de técnicas estatísticas para eliminação de erro. Né? Nós falamos sobre isso. Então vejam só, gente, o que é a objetividade e como se obtém objetividade em ciência, por meio de todas essas outras mediações e por meio de todos esses controles práticos que nós exercemos sobre a nossa própria capacidade de observação. Eu espero que tenham entendido e tenham criticado, né, com a ajuda dessa aula, a nossa ideia, muitas vezes, do senso comum acerca do que é de fato a observação e a objetividade em ciência. Espero também que tenham gostado e se gostaram, deixem um like. Gente, até mais!